Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais brutais e, olha, talvez menos conhecidas do livro de Juízes. É sobre uma guerra civil. Uma guerra tão selvagem que quase varreu do mapa uma das 12 tribos de Israel. Aqui não estamos falando de uma batalha contra o inimigo de fora, não. É irmão contra irmão. É uma história que mostra o que acontece numa época de puro caos, quando, como o próprio texto diz, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo. Vamos entender como tudo isso começou? Agora, tentem visualizar isso. 400 mil soldados, homens de todas as outras tribos de Israel, todos eles experientes, armados com espadas, se reunindo como se fossem um só corpo, uma só mente. É uma força militar numa escala, assim, quase inimaginável para a época. Um verdadeiro mar de gente pronta para lutar. E aí fica a grande pergunta, né? Que tipo de crime, que atrocidade poderia fazer uma nação inteira se levantar, não para lutar contra um invasor, mas para marchar contra seus próprios parentes, seus próprios irmãos? A resposta é bem, é chocante e mostra o ponto a que as coisas tinham chegado. O estopim dessa guerra toda foi um crime de uma brutalidade que é até difícil de descrever. Aconteceu na cidade de Gibeá, que ficava justamente no território da tribo de Benjamim. A notícia disso se espalhou como um rastilho de pólvora, e a nação inteira se levantou, exigindo uma resposta, e uma resposta rápida. Quando todo o povo de Israel se reuniu, a pergunta que ecoava era essa. Falem, como é que uma maldade dessas aconteceu? E essa pergunta foi feita a um levita, o marido da mulher que foi a vítima de toda essa violência. O que ele contou em seguida foi o que transformou a revolta de todo mundo num chamado para a guerra. Então o ponto central é este aqui. As outras tribos não pediram guerra de cara. Elas pediram justiça. A exigência era bem clara, que a tribo de Benjamim entregasse os culpados de Gibeá, para que o mal fosse eliminado do meio deles. Mas aí, Benjamim tomou uma decisão que selou o destino de todos. Eles se recusaram. Eles escolheram proteger os criminosos, e com isso, escolheram a guerra. E é aqui que a gente vê a dimensão da coisa. De um lado, 400 mil homens. Do outro, pouco mais de 26 mil guerreiros de Benjamim. Numericamente falando, era um suicídio. Mas, por alguma razão, a tribo de Benjamim estava decidida a lutar até o fim para defender os seus. Mesmo com uma vantagem numérica esmagadora, Israel não partiu para o ataque de qualquer jeito. Eles buscaram orientação divina, perguntando qual tribo deveria ir na frente. A resposta foi Judá. Então eles avançaram, provavelmente com a certeza da vitória. Mal sabiam eles o que estava por vir. Agora, o que é bem interessante é que Benjamim tinha uma arma secreta. Dentro do seu exército, havia uma tropa de elite com 700 homens, todos canhotos. E a descrição deles é impressionante. Diz que cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda num fio de cabelo e não errar. Eram basicamente os melhores atiradores de elite da sua época. O resultado do primeiro dia de batalha foi, para dizer o mínimo, humilhante para Israel. Apesar de terem quase 15 vezes mais soldados, eles foram massacrados. Perderam 22 mil homens. A tropa de elite e a fúria de Benjamim viraram o jogo de uma forma inacreditável. Humilhados de luto, os israelitas voltaram e choraram, perguntando a Deus se deveriam mesmo continuar lutando contra seus irmãos. A resposta divina foi direta: subam contra ele. Então, mesmo depois daquela derrota terrível, eles se prepararam para o segundo dia de luta. E de forma impressionante, o segundo dia foi outra catástrofe. O exército de Israel foi derrotado de novo, perdendo mais 18 mil soldados. Nesse ponto, as perdas totais já somavam 40 mil homens. Era uma carnificina sem precedentes. Depois de 2 derrotas devastadoras, o exército de Israel estava completamente arrasado. O povo todo foi até Betel, onde ficava a Arca da Aliança. Eles jejuaram, choraram, ofereceram sacrifícios. A essa altura, ficou claro que só a força bruta não estava funcionando. Era hora de mudar de tática, de usar a estratégia. E dessa vez, a resposta divina veio com uma promessa. Não era mais só uma ordem para lutar, mas sim a garantia da vitória. Subam, pois amanhã eu os entregarei em suas mãos. Essa promessa mudou tudo. Deu a Israel a confiança que eles precisavam para planejar um ataque final, um ataque decisivo. E o plano era genial. Em vez de mais um ataque de frente, eles prepararam uma armadilha. Parte do exército ficaria escondida, enquanto a força principal atrairia os benjamitas para longe da cidade fortificada deles. Assim que Benjamim estivesse em campo aberto, a outra parte do exército tomaria a cidade e daria um sinal. Uma tática militar clássica, muito bem pensada. E agora,
A execução do plano. Israel atacou pela terceira vez. E os benjamitas, cheios de orgulho pelas vitórias anteriores, morderam a isca. Saíram em massa de Gibeá, gritando que Israel estava caindo diante deles de novo. Mal sabiam que estavam correndo direto para uma armadilha mortal. Enquanto eles perseguiam o exército de Israel que fingia recuar, o sinal foi dado. A força da emboscada invadiu Gibeá e botou fogo em tudo. Uma coluna de fumaça gigantesca começou a subir para o céu. Foi nesse momento que os benjamitas olharam para trás e o pavor tomou conta de todo mundo. O tempo foi perfeito. Assim que a fumaça subiu, a força principal de Israel parou de recuar e se virou para atacar com tudo. Ao mesmo tempo, os soldados da emboscada saíram da cidade em chamas e atacaram pela retaguarda. A armadilha se fechou. O exército de Benjamim estava completamente cercado, sem ter para onde correr. A batalha que se seguiu foi um massacre. Presos, em pânico, os homens de Benjamim foram dizimados. O resultado foi a aniquilação quase total do exército deles, 25.100 guerreiros mortos naquele dia. Apenas um pequeno grupo de 600 homens conseguiu fugir e se esconder no deserto. Olhando os números finais, a história é sombria. Israel perdeu 40.000 homens. Benjamim, mais de 25.000. No total, mais de 65.000 homens morreram nessa guerra civil. Um custo brutal, não importa o lado. E a tragédia não parou por aí. Na fúria da vitória, os homens de Israel varreram o território de Benjamim, matando todos que encontravam nas cidades, homens, mulheres, crianças e até os animais. Eles queimaram cada cidade que acharam pelo caminho. Uma tribo inteira foi levada à beira da extinção. E tudo isso nos deixa com essa pergunta final, uma pergunta bem perturbadora. A guerra começou como um pedido de justiça por um crime terrível, mas acabou na aniquilação quase completa de uma tribo inteira. Essa história serve como um alerta sombrio de como a busca por justiça, quando se mistura com ódio e fúria, pode cruzar uma linha muito perigosa e se transformar em algo muito mais destrutivo. Onde exatamente fica essa linha? É algo para se pensar.